Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean e esse daqui é o vídeo da resolução do exercício passado. Se vocês não viram o vídeo do exercício, vê lá, corre e faça o exercício primeiro e depois assista esse vídeo aqui. É muito importante que vocês façam o exercício, porque esse exercício aqui ele vai trabalhar com todos os conhecimentos, pelo menos a maioria dos conhecimentos que nós obtivemos ao longo do curso de programação em Python 3, tá certo? Então, se vocês não viram o exercício, assista o vídeo e tentem fazer o exercício e depois vejam esse vídeo aqui da resolução, tá certo? Enfim, no vídeo passado eu passei um exercício para criar um programa para criptografar e descriptografar textos utilizando a cifra de César, tá certo? Eu criei aqui uma pasta chamada exercício e nessa pasta nós vamos criar aqui o nosso programa, né? Então eu estou aqui com o arquivo tema.py, que é o arquivo da descrição desse exercício, e vamos criar aqui um novo arquivo chamado app. Nesse arquivo aqui eu vou executar o programa em si, tá certo? E eu vou criar aqui mais um arquivo chamado cifra, tá certo? Vou criar aqui um arquivo chamado cifra. Esse arquivo cifra ele vai ser responsável por todas as funções que forem para criptografar e descriptografar texto, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro vamos trabalhar aqui nesse arquivo cifra. Eu vou ter que criar aqui uma função para obter os caracteres de A a Z, ok? Então, vou obter uma lista de caracteres de A a Z. Eu vou colocar todos os nomes de métodos e variáveis em português para ficar mais fácil para vocês entenderem, ok, pessoal? Então, vou colocar aqui obter caracteres. Eu vou criar aqui uma lista, essa lista vai ser uma lista vazia. Eu vou percorrer, utilizando um for loop, todos os IDs dos caracteres de A a Z da tabela ASCII. Então, para fazer isso, eu devo utilizar a função ord, tá certo? Ord_z de A a Z, certo? E aqui eu preciso passar mais um, porque o range, o ponto de stop do range é o ponto limite. Então, se eu quiser que ele chegue a Z, eu preciso somá-lo a 1, tá certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada caractere, que vai receber o valor da função chr, passando o id, certo? E, por fim, eu vou acrescentar à minha lista esse caractere, certo? E agora basta eu retornar essa lista, certo? Então, eu criei aqui minha função para obter os caracteres. Agora, eu vou criar aqui uma outra função para criptografar o texto. Então, vou colocar aqui criptografar. E eu preciso obter dois valores, que são texto e chave, certo? A chave por padrão eu vou colocar o valor 3, certo? Então, por padrão ele vai ter o valor 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso obter o texto em minúsculo, tá certo? Porque, lembre-se, a minha lista aqui ela é uma lista de caracteres minúsculos, tá? Então, eu preciso obrigatoriamente que o texto ele seja minúsculo. Eu também vou criar aqui uma variável chamada novo texto, que ele vai ter uma string vazia. E eu vou criar aqui uma lista. Eu vou colocar aqui em cima. Vou criar aqui uma lista que é para eu me guiar, né, digamos assim. Então, eu vou criar aqui uma lista que vai ser o retorno da função obter caracteres, certo? E agora vamos começar a criptografar o nosso texto. Para criptografar, vamos percorrer todos os caracteres do meu texto original, certo? E eu vou obter a posição desse caractere na minha lista. Então, para obter a posição do caractere na minha lista, eu vou fazer o seguinte: posição vai receber o valor de lista.index, certo? E eu passo aqui o caractere, certo? E agora eu vou somar essa posição à chave, porque como vocês viram, eu espero que vocês tenham visto lá no exercício,
a cifra de César é uma cifra, é uma forma de criptografia que troca as letras do texto pelas letras da sua posição somada à chave, tá certo? Então, por exemplo, se a letra fosse A e a chave 3, então o caractere seria D, tá certo? Então, vou somar aqui posição mais, recebe o valor dele, mais chave, tá certo? Mais uma coisa, eu preciso validar essa chave. Por quê? Porque essa chave ela não pode ser menor que 1 e também ela não pode ser maior que 26, que é a quantidade a quantidade de elementos que tem aqui na minha lista, tá certo? Então, eu vou criar aqui uma função chamada valida chave, certo? Então, eu vou obter aqui minha chave e vou fazer o seguinte: if chave for maior que 0 e ele for menor que 26, tá certo? Porque apesar do tamanho da minha lista ser 26, o index ele acaba em 25, né? Então a chave ela precisa ser menor que 26, certo? Então vou retornar aqui true, return true. Se não, ele retorna false, certo? Então aqui ele vai validar a minha chave. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, if valida chave, if not, certo? If not valida a chave. Eu vou passar aqui minha chave. E se a validação der false, então eu vou retornar aqui uma string dizendo que a chave deve ser um valor entre 0 e 26, tá certo? Então pronto, validamos aqui a chave. E o que é que vamos fazer agora? Eu vou obter aqui a posição. Na verdade, eu vou obter o meu caractere, então eu vou colocar aqui novo caractere, vai receber o valor de lista. E agora um detalhe, pessoal. Imagine o seguinte: se a minha posição aqui que eu obtive, ela for, por exemplo, 28, porque o caractere aqui é a letra Z e minha chave somada à posição dá 28, eu obteria, a aplicação geraria um index error, porque o tamanho máximo aqui da minha lista é 26. Então, não tem como obter um elemento na posição 28, certo? Então, como é que eu posso contornar esse erro? Eu posso contornar esse erro utilizando o operador de resto de divisão. Então, vamos utilizar aqui posição, vai receber a posição aqui que eu passo para a minha lista, vai ser a posição, o resto da divisão de posição dividido pela quantidade de elementos da minha lista, certo? Então, len lista, na verdade, certo? Por último, eu vou acrescentar esse novo caractere ao meu novo texto. Então, o novo texto vai receber o valor dele mais, certo? Estou acrescentando caractere ao meu texto. Então, o novo texto vai receber o valor dele mais novo caractere. E por último, eu retorno esse texto, certo? Então, nós temos aqui a função de criptografar. Bora ver aí se ele está funcionando, né? Vamos lá. Criptografar. Vou colocar aqui ABC. E vou colocar aqui a posição, a chave 2, certo? E vocês puderam ver que ele criptografou. Eu vou agora colocar aqui o caractere Z. E eu vou colocar 0, por exemplo. E aí vocês podem ver que ele vai retornar essa mensagem para mim. Se eu colocar aqui Z e o caractere 1, ele vai para A. Se eu colocar
a chave 25, chave 25, ele vai para Y. Se eu colocar a chave 26, ele vai me retornar essa mensagem, certo? Então, é basicamente isso daqui. Esse daqui é a minha função para criptografar, certo, pessoal? Bora fechar aqui o Python Shell. E agora vamos criar uma função para descriptografar. Então, vou colocar aqui def descriptografar. Descriptografar. Opa, coloquei grafar, certo? Eu vou obter aqui meu texto e também vou obter uma chave. Mesma coisa, eu tenho que validar essa chave. Então, vou copiar isso aqui, vou colar, certo? Então, pronto. Validamos a nossa chave aqui. E agora, eu vou fazer as mesmas coisas. Eu vou obter aqui o texto em minúsculo, a lista e o novo texto, certo? Então, também crio as mesmas variáveis. Para não ficar o tempo todo copiando e colando, dá aqui um Enter. Para não ficar o tempo todo copiando e colando, eu vou colocar aqui a mão, certo? Para vocês entenderem. Então, eu vou percorrer aqui meu texto, for caractere, em texto. A posição vai ser lista.index, caractere, certo? E se na função de criptografar eu estava somando, na função de descriptografar eu preciso subtrair. Então, vou colocar aqui posição vai receber o valor dele menos a chave, certo? Perfeito. Agora eu vou obter aqui um novo caractere. Novo caractere vai receber o valor de lista posição, certo? Dessa vez eu não preciso utilizar o operador de resto da divisão. Por quê? Porque mesmo que a posição aqui no final seja um número negativo, ainda assim é possível utilizar números negativos como posição em lista na linguagem Python, certo? Vocês já viram isso lá na aula de lista, certo? Então, por exemplo, se eu obter aqui a posição -1, por exemplo, ele vai funcionar, ele não vai me retornar um index error. A posição -1 na minha lista seria a letra Z, certo? Então, não tem problema aqui nessa parte. Eu não preciso colocar o operador de resto de divisão. Por fim, eu vou colocar aqui novo texto, recebe o valor dele mais novo caractere, certo? E por fim, eu retorno esse novo texto. Então, está aqui a minha função de descriptografar e eu tenho aqui também a minha função de criptografar. Bora executar e vamos ver. Opa, acabou dando probleminha aqui, sem problema. Eu coloco aqui os 2 pontos, né? Era o que faltava. E vamos agora criptografar. Vou passar aqui o texto. Então, o texto vai ser ABC, por exemplo. E eu vou criptografar para a chave 3, certo? Então, ele vai me retornar aqui DEF, certo? E se eu utilizar a função para descriptografar, passando esse mesmo texto e a mesma chave, ele vai descriptografar para ABC, ok? Agora, se, por exemplo, eu quero criptografar... Não, na verdade eu quero descriptografar. Descriptografar a letra A e eu vou passar aqui 7, certo? Aí ele vai retornar a letra T. Também posso passar aqui 1, só para ver se ele vai para a letra Z, né? Então, ele foi aqui para a letra Z. Então, tanto a função de criptografar como a função de descriptografar estão funcionando. Se eu passar aqui um valor absurdo, aqui na função de descriptografar, ele vai retornar essa mensagem aqui dizendo que a chave tem que ser um valor entre 0 e 26. Tá certo? Então, as funções estão prontas. A parte principal, digamos assim, né, o coração do nosso programa já está funcionando. Agora,
basta criar a parte da interface, digamos assim, né? Ainda tem aqui alguns problemas que eu já vou mostrar para vocês, mas por enquanto agora vamos criar o código aqui do app.py, certo? Então, primeiro de tudo, eu preciso dar um import, colocar aqui from cifra import all, certo? Agora eu vou, através de um while true, eu vou colocar aqui o seguinte: input texto, certo? Então aqui o usuário ele vai botar o texto que ele deseja criptografar ou descriptografar, certo? Vou colocar aqui texto e eu vou perguntar para o usuário se ele quer criptografar ou se ele quer descriptografar. Então, vou colocar aqui opção, certo? Ou então modo, certo? Modo vai ser input. E eu vou colocar aqui para 1, eu vou dar até um espaçamento aqui, certo? Para ficar mais bonitinho quando estiver executando. O valor 1 ele é para criptografar. Barra arbitrário N, 2 para descriptografar. Tá certo? Beleza. Então, já obtive aqui os dados e vamos utilizar uma condicional aqui para verificar se ele quer criptografar ou se ele quer descriptografar. Então, eu vou fazer o seguinte: if modo for igual a 1, então o texto ele vai receber o valor de criptografar. E mais uma coisa, eu preciso obter a chave, eu tinha esquecido disso. Então, eu vou colocar aqui input chave, certo? Beleza. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, né? Dessa forma. Assim fica bem mais bonitinho. Beleza. Então, obtive o texto, obtive a chave. Agora, eu vou fazer o seguinte: texto vai receber o valor de criptografar, e vou passar o texto original e a chave, certo? Mais uma coisa, eu preciso verificar se essa chave ela é um número, certo? Então, vou fazer o seguinte: vou colocar aqui na minha validação, chave, eu vou colocar o seguinte: and chave.isNumeric, certo? Se for, aí ele vai retornar true, se não, ele retorna false, certo? Mais uma coisa, eu preciso obter essa chave em formato int, né? Porque aqui a lista ela não recebe string, então eu preciso obter ele em formato int. O que é que eu vou fazer aqui? Colocar aqui chave, vai receber o valor de chave, vai receber o valor de int chave, certo? Na verdade, eu vou até colocar aqui embaixo, logo abaixo do if que valida, né? Para ficar mais organizado, certo? Beleza. Então, mais um problema aí corrigido. Agora que eu já validei 100% a chave, né? Incluindo se a chave é ou não é um valor numérico, eu posso printar aqui o texto. Então, vou colocar aqui print, eu vou botar aqui um espaçamento, né? E vou imprimir aí o texto para o usuário, certo? O texto criptografado. Agora, se o modo, colocar aqui elif modo for igual a 2, texto vai receber a mesma coisa, vai ser o mesmo código, na verdade. Só que trocando a função. Ao invés de criptografar, vai ser descriptografar, certo? Descriptografar. Beleza? E se não for nem 1 e nem 2, a opção que ele definiu, então eu vou imprimir uma mensagem dizendo que a chave deve ser
o modo, na verdade, ele deve ser uma dessas opções aqui que eu defini, certo? Então, vou colocar aqui o seguinte, selecione uma opção válida, ok? Beleza, então é basicamente isso. Bora ver se está funcionando. Dá aqui um F5. Então, texto, colocar aqui ABC, chave 2. Eu quero criptografar. E agora ele deu problema, olha só. E de fato, é porque aqui ó, eu preciso verificar se ele é um número antes, certo? Então, preciso verificar antes se ele é numérico. Bora fazer então o seguinte, colocar isso aqui para cá e passar o end aqui. Por que eu estou trocando aqui de posição? Porque uma coisa que eu acho que eu não falei lá na aula de condicionais. Se aqui ele detectar que essa condicional aqui é false e aqui eu tenho um end, então automaticamente ele vai dar false, ele não vai executar isso aqui. Então, mesmo que isso aqui dê false, aqui ele não vai gerar um erro porque ele não vai chegar nem aqui nessa condicional, certo? Ele não vai nem verificar. Então, é por isso que eu estou trocando aqui de posição, certo? Bora executar aqui novamente e vamos ver se ele vai funcionar agora. Só que antes, eu vou fazer aqui mais uma coisa. Eu vou dar aqui mais um barra arbitrário N para ele ficar mais bonito, né? Pronto. Então, passar aqui o texto, ABC, chave 3, criptografar. Deu problema novamente. Olha só. Qual foi o problema agora? O problema é que, apesar do texto da chave ser numérica, a chave ainda é uma string. Então, preciso converter a chave para int, certo? Pronto. Mais uma vez, vamos executar. Passar aqui o texto, ABC, chave 3, criptografar, funcionou, certo? Agora eu vou passar aqui o texto def, chave 3, descriptografar, e agora ele descriptografou perfeitamente, certo? Então está funcionando aí tranquilamente, está funcionando tudo certinho. Uma coisa que eu vou fazer é colocar um barra arbitrário N para ele separar, né? Para ele ficar separado aqui dessa interface aqui de opções, certo? E aqui eu também vou colocar uma parte de seleção. Selecionar, ok? Para ficar mais bonito, né? Aqui também eu vou colocar o seguinte, print, barra arbitrário N, colocar aqui uns traços e mais um barra arbitrário N. Se eu executar isso aqui, ele vai ficar agora bonitinho, olha só. Então, passo aqui o texto, ABC, chave 7 dessa vez, criptografar, ok? Então, está funcionando, olha só que bonito que ficou, né? Ficou bem legal. Só que agora nós temos um último problema, pessoal. Que problema é esse? Vamos lá. Os caracteres que nós temos são os caracteres de A a Z. Só que, e se meu texto ele possuir caracteres que não fazem parte da minha lista? Por exemplo, se ele possuir sinais, ou então, até mesmo, se ele possuir caracteres com acento, certo? Isso geraria um baita de um problema. Então, bora ver aqui ó, o que ele vai me gerar. Vou executar aqui o app novamente. Colocar aqui, olá, mundo. Perceba que ele tem o caractere A com acento e também o sinal de exclamação. Se eu tentar criptografar isso, olha só o que acontece. Ele gera um value error. Então, o que podemos fazer para que isso não aconteça é ignorar, certo? Nós podemos ignorar esse caractere. Então, o que nós podemos fazer? Colocar aqui, ó, if caractere, if not caractere em lista, ou seja, se o caractere não existir na minha lista, o novo caractere
novo caractere, será um traço, um simples traço, certo? Se não, aí eu executo esse código abaixo, certo? Então pronto. Apenas fazendo isso, conseguimos resolver aquele problema lá. Então bora ver se ele vai funcionar agora. O texto é Olá Mundo, chave 3, criptografar. E agora ele criptografou, só que retirando algumas coisas aí que não pertenciam, né, que não faziam parte da minha lista. Mas um problema aqui que nós temos é se o texto ele tiver espaço vazio, certo? Então, vou colocar o seguinte. Elif, eu vou colocar aqui como elif, certo? E vou colocar aqui o seguinte. If caractere foi igual a um espaço vazio, então o novo caractere vai ser um espaço vazio, certo? Beleza. Então agora conseguimos solucionar mais um problema. Eu também preciso colocar isso lá na minha função de descriptografar, o que vai ser um pouquinho chato, né? Então coloco aqui, Olá Mundo, chave 3, criptografar. E agora sim, funcionou. Olha só, funcionou perfeitamente, certo? E se eu tentar descriptografar isso aqui, olha só, chave 3, descriptografar, e deu erro, porque ainda não implementei aquela coisa lá de ignorar os caracteres que não fazem parte da minha lista, certo? Então, para fazer isso aqui rapidinho, if caractere foi igual a menos, certo? Se caractere foi igual a menos, então novo caractere vai receber o valor de menos, certo? Elif caractere for igual a uma string, um espaçamento, né? Novo caractere vai receber o valor de espaçamento. E agora eu coloco o código abaixo dentro de um bloco else. E prontinho. Olha só que bacana que isso ficou, hein? Bora ver agora se ele vai gerar o erro, né? Vou colocar aqui novamente, Olá Mundo. Chave, agora eu vou colocar a chave 2, certo? Eu vou criptografar. Vocês puderam ver aqui, mudou, né? Mudou aqui o resultado. E se eu passar aqui esse mesmo texto, eu posso colocar aqui a chave 2, descriptografar, e ele não vai gerar nenhum erro. Olha só que bacana, hein? Então, está aí feito o programa de criptografia e descriptografia da cifra de César, certo? Dá um espaçamento aqui para ficar organizado. Poderia colocar aqui mais coisas, né? Para ficar mais legal o programa. Mas esse daqui é apenas um simples exercício para vocês fazerem, certo? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma opção para o usuário salvar o resultado de um arquivo de texto. Poderia fazer muito mais coisas, certo? Para ficar aqui bem mais legal o programa. Mas é basicamente isso. Vocês puderam ver que nós utilizamos muito conhecimento, né, do que nós temos. Então nós utilizamos conhecimento em funções, parâmetros, nas funções OR e char. Essas duas funções foram o centro do programa, né? Não daria, na verdade daria, mas ainda assim seria um pouquinho mais complicado de fazer o programa sem essas duas funções. Enfim, é basicamente isso, né, pessoal? Então tá aqui o programa completo, né? Aparentemente sem nenhum erro, certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse exercício, desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido como fazer o exercício, né? Dá para melhorar ainda mais esse código, dá para refatorar o código, mas
Como eu disse, é apenas um exercício simples, não precisa ser algo tão grandioso, etc. Certo? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou respondê-los. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Os próximos vídeos do curso de programação de Python 3 vão ser bem mais legais e também um pouquinho mais difíceis, porque vamos avançar bastante agora na linguagem Python, ok? Então, vejo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu, falou e tchau!